Então, nós vimos que a curva do sistema interage com a curva da bomba, né? Como pode ser representado aqui nesse gráfico, né? Onde a gente tem a curva vermelha, representando a parte dinâmica da curva do sistema, a parte estática, representada aqui, por esse valor dessa altura, e ela convergindo com a curva da bomba para um determinado ponto de operação. Então a curva cinza aqui representa a curva da bomba. E como nós sabemos, a bomba opera no ponto de interseção com a curva do sistema. Ok? Então esse ponto aqui é comum tanto para a curva do sistema como para a curva da bomba. Quando variamos a abertura e fechamento da válvula, variamos também a parte dinâmica da curva do sistema. Então, se eu fechar a válvula, eu vou produzir uma inclinação da curva do sistema no sentido de redução da vazão, ok? Então, vou reduzir a vazão com o fechamento. Com isso, eu faço a curva do sistema se inclinar mais e ela vai interceptar a curva da bomba agora em outro ponto, conforme mostrado aqui na linha tracejada. Então, a dinâmica do sistema está modificando em função da variação da curva do sistema. Então, dessa forma, vamos ver como a curva do sistema varia em função das condições dinâmicas do sistema, né? O que a gente está falando aqui é o seguinte: bem, eu tenho um vaso amontante, tenho um vaso ajusante, tenho uma bomba e tenho uma válvula que controla a vazão dessa bomba. Está aqui nesse ponto. Então, eu posso variar o nível do vaso amontante, posso variar o nível do vaso ajusante, posso também variar a pressão interna desse vaso. Se eu considerar que esse vaso é um vaso fechado, né, eu posso alterar a pressão interna desse vaso. E posso também alterar a carga dinâmica em função da abertura ou fechamento dessa válvula, que vai estar representado aqui nessa faixa. Então vamos observar o que acontece. Então está aqui a curva do sistema, né? Tem aqui a parcela geométrica ou estática e tem uma parcela dinâmica representada pela curva vermelha. E tem uma faixa azul definida na parte estática e a cor amarelada definida como a parcela dinâmica. Então, aí relacionando aqui a vazão com a perda de carga, o head do sistema correspondente. Ok? Então, para cada parcela de vazão, eu tenho a leitura da perda de carga, que é o head representado. Então, vamos ver como é que se comportam essas curvas de uma forma dinâmica. Bem, eu posso alterar o nível entre os vasos, por exemplo. Eu posso considerar que o vaso que eu vou succionar, eu posso reduzir o nível dele. Bem, o que foi que aconteceu aí? Eu alterei a altura entre os níveis livres do líquido. Dessa forma, aumentei a carga estática. Ok? Posso, por exemplo, aumentar aqui o nível do vaso de sucção. Foi o que aconteceu. Eu reduzi a altura entre os níveis dos vasos. Então, dessa forma, eu reduzi a carga estática. Eu posso fazer da mesma forma com o vaso ajusante. Então, aumento a carga estática com o aumento do nível e reduzo a carga estática com a redução do nível do vaso. Ok? Então, aqui dá para a gente observar o que ocorre dinamicamente com a curva do sistema, não é? Em termos estático, porque eu estou falando agora do nível entre os vasos. Bem, eu tenho outra forma também de mexer com a carga estática. Se eu aumentar ou reduzir a pressão desse vaso aqui que eu estou enviando o líquido. Então, eu posso aumentar, por exemplo, se aqui sobre a superfície do líquido eu tiver um gás, eu posso aumentar ou reduzir a pressão desse gás. Então, quanto maior a pressão do gás, maior a carga estática eu vou estar submetindo à bomba, ok?
Então, pressão muito alta no vaso, pressão muito baixa. Ok? Então, eu tenho como alterar isso, uma vez que eu estou criando uma resistência aqui ao preenchimento do líquido no vaso. Ok? Eu tenho uma pressão que pode variar para mais ou para menos. Então, aqui, reduzimos aqui a pressão no vaso e a curva tomou, então, essa configuração aqui. Então, vimos três formas de mexer com a carga estática ou a carga geométrica do sistema. Bem, mas eu também posso variar a curva, a parte dinâmica, a curva vermelha, em função da abertura e fechamento de válvula, que eu posso manipular aqui. Ok? Então, essa perda de atrito aqui, ó, aumentou a perda de carga, inclinou mais a curva. Reduziu a perda de carga, deixei a curva mais deitada, mais horizontal. Ok? Então, essa mensagem eu queria trazer para vocês aqui, mostrando que, na realidade, a curva do sistema, raramente ela é estática. Existe sempre um vaso que está variando o nível para mais ou para menos, e a condição ela não permanece igual, sempre. Né? Então, mesmo variando só o nível do vaso, eu posso ter mudança no ponto que a bomba opera. Se eu tiver variando a abertura e fechamento da válvula também. Então, são tudo situações contribuintes para modificar a curva do sistema. E a gente tem que estar atento que todos esses aspectos são relevantes.